Fala pessoal, beleza? Então, eu gostaria de dar um toque aqui para vocês em relação aos trabalhos finais, trabalho de conclusão, o exercício, até para vocês realmente também aplicar o conhecimento que eu estou passando para vocês aqui no trabalho de vocês, do dia a dia. Essa aqui, né, é uma palestra que eu dei aqui para o time da Mori Design e também que vai chegar para vocês aí logo mais. Eu vou ter o link para estar compartilhando com vocês. Bom, uma coisa que eu achei importantíssimo que eu comentei com eles foi sobre o processo criativo, né? Como que a gente consegue, né, ser mais criativo, como que a gente consegue executar bons trabalhos. Então, seguindo aqui mais ou menos o processo da Insane, a gente busca muita inspiração, a gente tenta explorar o máximo ali do que a gente pode das nossas ideias, com base em rabiscos, testes, até a gente encontrar realmente o caminho. Então, esse que eu acho que é o caminho, a forma interessante para a gente realmente criar bons projetos, a gente destravar, né, o nosso trabalho. Mas o que eu vejo muito é isso daqui. É pouco teste, pouco rabisco, poucas inspirações. Então eu acho que para vocês conseguirem melhorar um pouco o trabalho de vocês, talvez dedicar um tempo maior para buscar novas inspirações, buscar mais inspirações. Então tem todo um processo, tem várias dicas aqui também no curso também para vocês buscarem, né? Essas inspirações, você montar o quadro seu de inspiração, você entender como que as coisas funcionam, então olhar, né, as documentações, tanto do Google, tanto da Apple também. Então, assim, esse processo, essa parte eu ainda sinto que tem bastante aqui para melhorar no pessoal que está começando, né, o pessoal que está migrando aí de área. Eu acho que vale a pena se dedicar nesse sentido. Bom, o que eu vou mostrar aqui para vocês é mais aqui passando, né, alguns projetos, alguns aplicativos, para mostrar o que eu espero de vocês quando eu estiver validando um trabalho. Então, assim, voltando aqui no nosso clássico, né, UI e depois nosso clássico Twitch, vamos começar aqui pelo Twitch. Percebam que eu tenho uma interface limpa, uma interface clean, eu já consigo prever também, né, algumas transições, algumas animações. Tem muita coisa importante que eu falo nessa aula, galera, muita, mas muita mesmo. A questão do grid, a questão da safe area, a questão das interações, a questão de mostrar, né, os inputs com seus estados correspondentes. Então, vale a pena dedicar um tempo para poder entender, olhar os materiais complementares e aplicar isso nos exercícios, porque eu, sinceramente, eu vejo que ou estão pulando as aulas ou que não está realmente entendendo, mas eu tenho certeza que a didática aqui apresentada, de ser aulas longas, né, com bastante exemplo, é uma didática boa e aplicável. Só tem que ter realmente um pouco mais de paciência. Então, vejam como eu já consigo prever, né, essas interações, essas animações. Eu já consigo também, com base em inspirações ou com base no meu repertório também, criar uma estrutura, uma hierarquia, uma disposição dos elementos até um pouco mais moderno, um pouco diferente. Então percebo que eu tenho que os elementos, eles devidamente alinhados, criando toda essa composição, que eu acho interessante. É uma firula, não precisaria, por exemplo, daquele efeito, né, que dá entre a transição, mas também, né, se eu estou num ambiente educacional, um ambiente de estudo, de testes, e se eu tiver um tempo, é legal que eu tente criar essas interações também, para que o meu protótipo, meu trabalho, ele brilhe ainda mais. Aqui nessa parte do About foi que eu expliquei também sobre o Smart Animate, então dá para poder criar isso de uma forma muito rápida. Isso aqui, se você estiver, por exemplo, concorrendo a uma vaga de emprego, já vai dar para você também ganhar aí alguns pontos. Percebam que tem toda a questão do alinhamento, a questão do grid. Eu não vou abrir o projeto para poder revisar isso, porque já tem aulas falando sobre isso, não é o momento. É mais para poder dar o toque para vocês de que são assuntos que são realmente importantes, que eu vejo que estão sendo, às vezes, não dada a devida importância. Aqui eu já consigo ver nitidamente o que eu falo milhões de vezes, que é a questão dos inputs que eles estão ativos, o que não está ativo, a questão do uso do teclado, que ele é importante. Eu vejo muitos trabalhos que eles não dão essa devida atenção, e que eu acho que isso que é importantíssimo. Porque você passa para o desenvolvedor, você passa até para quem está realizando os testes, ou para o cliente mesmo, né? A noção do espaço. Olha, a gente não tem tanto espaço sobrando, a gente tem o teclado que ele vai criar essa interação, né, com o input e tudo mais. Já tem um feedback para o usuário, que é uma heurística importante. Então já trago também, né, essa tela ela completa, como que ela seria em todos os seus estados. Então isso é importante também para ter um projeto completo. Isso não vai nos tomar muito tempo, isso também, é claro, a gente pode componentizar, a gente pode criar nossas libras, a gente evoluindo isso, de acordo com o projeto for evoluindo também.
Então, seguindo aqui, foi mais a questão, né, do carregamento que eu quis mostrar também. Como ele é um app que já existe, então o estudo está muito mais no sentido da gente estar recriando algo que é também um exercício importante para a gente estar melhorando as nossas habilidades. Dentro aqui dessa tela, só depois eu já vou passar para um próximo, tem toda a questão também da gente ter uma iconografia que ela segue um padrão, que eu consigo controlar o stroke, né, ou seja, a grossura do nosso traço. Eu consigo evidenciar o que está ativo, o que não está ativo. Eu crio os componentes, né, da nossa tab bar para que ela se repita e eu consiga ter uma reutilização dela em várias telas. Então isso é importante, falamos bastante sobre isso também. E aí no mais é de realmente a gente manter os nossos padrões, a gente respeitar, criar, né, o nosso padrão de grid, nossos alinhamentos, de uma forma que a gente consiga manter a consistência e seja aplicável aí também em todas as nossas telas. O Pluai, gente, é a mesma coisa. Olha, eu consigo criar algumas animações, algumas transições. Tem muito a questão também da hierarquia, do uso do espaço em branco. Eu explico mas muitas vezes também da importância da gente estar tentando criar, né, as nossas próprias ilustrações de uma forma que a gente vai criar uma harmonia muito maior com os nossos projetos. E percebam que o que eu tenho de diferente aqui? Eu tenho um ícone, eu tenho uma linha que dá pra gente fazer facilmente no Figma. Tudo isso aqui é feito facilmente. Então, assim, acho que vale muito mais o esforço da gente estar criando algo, mesmo que seja mais minimalista, mais clean, mas de uma forma que a gente vai conseguir criar essa harmonia do que a gente buscar, às vezes, uma ilustração que é pronta, que não foi feita exatamente para aquele projeto. Então, assim, percebam que não tem... Esse aqui até eu busquei uma ilustração pronta também para mostrar que daria para fazer, mas eu tive o trabalho, né, de criar uma composição ali com o fundo, em questão das cores e tudo mais. Então, outra coisa que eu pego muito também, percebam que dentro do voltar eu tenho um espaço, né, para o tap. Porque o nosso dedo, ele tem um tamanho, né, nosso polegar, o nosso indicador, então ele tem um tamanho que daria para a gente usar aquela área para o tap. Então, se ele está só no texto, pode ser que o usuário ele não consiga clicar, não consiga dar o tap, e isso para um teste de usabilidade, ou até para o cliente, né, que vai utilizar esse projeto, pode ser que dê algum problema. Então aqui mais uma vez mostrando os inputs ativos, mostrando o uso do espaço em branco, mostrando o feedback também para os usuários. Então tem todas essas questões aí que é muito falado. E o bacana disso, galera, é que vocês têm acesso, né, a todos esses projetos que eu estou mostrando aqui. Tirando, é lógico, o projeto dos clientes que eu vou mostrar aqui na sequência, mas vocês têm acesso a esses projetos, então vocês podem estar navegando. Eu dei também a possibilidade de vocês continuarem criando as telas de acordo com o que já tinha sido feito, ou seja, é só reaproveitar, né, os padrões aqui e meter bala. Então vocês vão ter aí um exercício super bacana, já tem o visual, já tem a hierarquia já da tipografia, já tem as cores. Então é um exercício bacana que dá para fazer. Nesse aqui vocês vão entrar no arquivo, vocês vão ver também os componentes da tab bar, a questão de criar essa transição, né, entre aqui os elementos. É claro que já evoluiu, né, a forma de trabalhar esses componentes, mas o conceito é o mesmo. Isso que é importante, né? A gente entender o conceito, a gente entender o porquê das coisas, o porquê de usar. Então, essa aqui, eu acho que é um projeto que ele é bem resolvido. Eu pretendo um dia até fazer um V2, né? Uma evolução desse projeto, para poder trazer também para dentro de algumas funcionalidades novas do Figma e tudo mais. Mas eu acho que é algo que a gente já consegue ver já, né? Um funcionamento bacana. Aqui vocês podem perceber que eu respeito a safe area, ou seja, a área aqui de cima. Aqui de baixo também a gente tem um controle também que a gente arrasta, né, no iPhone, a gente tem também no Android. Então tudo isso é pensado. A questão da iconografia, dos espaços, das cores, então tudo isso realmente é muito, muito bem trabalhado. E aí você pode até pensar, mas que ele tem muito tempo de experiência, mas mesmo eu tendo muito tempo de experiência, eu dediquei o tempo que eu precisava para poder chegar nesse resultado para esse projeto. Então eu não fiz de um dia para o outro. Eu não estou numa corrida, eu estou montando um portfólio, estou montando um case. Então eu me dedico 100% naquilo que eu estou fazendo para que fique realmente bom. Então isso que eu acho que também seja uma coisa importante para vocês. Não é porque é um exercício do curso, porque você está correndo atrás do certificado, que você precisa fazer rápido, precisa fazer de qualquer jeito. Eu acho que é o que eu passei para um aluno recentemente. A gente trabalha com interface web, interface mobile, e
o menos acaba sendo mais. Então, ou seja, aqueles elementos, né? E aquela quantidade de elementos certa, com o destaque certo, com o equilíbrio certo, da forma certa. Então, assim, a gente não precisa poluir a nossa interface, né? Até porque acho que quando a gente trabalha legal com os nossos espaços em branco, a gente consegue dar destaque para os elementos e tudo mais. Então, só passando aqui para vocês o app aqui, por exemplo, do Stage. Eu vou passar aqui rapidinho. Deixa ele... já carregou. Para vocês perceberem que da mesma forma que eu ensino vocês, eu aplico também aqui nos meus projetos. Eu vou mostrar o Stage e o Theme Class. Vamos mostrar aqui o Theme Class. Uma transição simples após o carregamento, eu explico o conceito disso. Aqui também tem a questão da splash screen. Eu não sei, pode ser que como é que chama? O protótipo ele tenha quebrado um pouco. Mas percebam que, né, eu consigo aqui, né, já trazer o feedback, eu tenho aqui a questão de um fechamento, de um alinhamento, um equilíbrio entre os lados, né? Então, dá para perceber que as coisas que eu falo realmente elas são aqui aplicadas. Percebam que tem até uma proximidade, né, entre a tab bar do Pluai com essa daqui também. Então, tudo que eu falo, realmente eu aplico. Olha a questão aqui da área, né, galera? Então, a área aqui do TAP, né? Então, tá ali certinho também para vocês entenderem. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos tentar clicar no vídeo, que faz tempo que eu fiz isso aqui. Perceba que tem toda a questão do alinhamento, a questão do espaçamento entre os elementos, a questão dos pesos também, né? Onde o título ele parece um título, o texto ele parece um texto e tudo mais. Então, esse aqui é um appzinho que não é tão complexo de fazer, né? E que pode trazer um resultado legal aí para o seu portfólio. Vamos aqui no do Stage. Esse que foi um dos últimos que eu fiz. Ah, não, tem outros já. Aqui também eu quis até criar, né, essa transição aqui também, com o swipe ali. Então, só para deixar nosso protótipo também ainda brilhar um pouco mais. Ele tem uma estética um pouco mais, como vocês podem perceber, né, um pouco com ângulos retos. Então, é importante que eu mantenha, né, toda essa estrutura durante todo o projeto. E aí, a ideia é se manter e usando, né, toda essa consistência, né, toda essa ideia. Aqui, seguindo o mesmo princípio, eu dou feedback para o usuário, que as coisas elas estão ali no progresso. Eu vejo muita gente, às vezes, criando alguma tela e não tem sentido aquela tela, não tem sentido, ela não segue uma sequência. Então, é importante que exista, né, uma lógica por trás de tudo isso. Então, concluindo aqui, eu configuro aqui meus interesses, mantendo essa ideia de dar um feedback. Eu posso ter uma heurística também importante, que é do usuário ele ter o controle, então ele pode pular para poder fazer seu cadastro depois. E aí, seguindo aqui, eu tenho mais uma vez, galera, a mesma lógica. Então, onde eu consigo navegar aqui pela tab bar é um componente, tem a questão dos alinhamentos, a questão da safe area, hierarquia, o contraste dos elementos, onde o botão ele parece um botão, isso é muito claro para o usuário também. E aí, o resto, gente, é realmente ir buscando as inspirações corretas. Já vamos, filho. Ir buscando as inspirações corretas nos lugares e tudo mais. E aí entregar aí, né, bons projetos. Então, assim, basicamente é um toque tá no sentido de testar um pouco mais, a gente rabiscar um pouco mais, a gente buscar mais inspirações, mesmo se for um exercício, ter a dedicação para poder fazer um bom case, se preocupar com todas essas questões que eu falei de alinhamento, dos componentes, da hierarquia, da estrutura. Aí só o último case aqui para vocês. Como vocês podem ver, né, são cores bem vibrantes também, então não necessariamente a gente vai trabalhar só com tons escuros, né, com dark UI e tal, que a gente tem que também saber trabalhar. Peraí. Aqui a questão também de criar planos de profundidade, mas que tudo seja realmente pensado. Percebam que eu criei um plano para o card, né, ele dá um destaque maior para ele sobressair dos demais, porque os outros como se estivesse aqui num plano, é um plano que está abaixo daquele outro plano. Esse aqui eu não vou conseguir navegar porque ele está um pouco quebrado aqui, mas já dá para vocês terem uma noção aí como que é um projeto real mesmo, né? Algumas telas foram feitas por outros designers aqui, mas já dá para vocês terem aí uma ideia. Bom, aí é isso, galera. Só para realmente passar essa noção aí para vocês, que eu acho que algumas coisas aí vão acabar precisando aí de um pouco de dedicação, um pouco de esforço, revisar também algumas aulas. Eu acho que
Eu acho não, tenho certeza que é muito importante. Deixa eu até aumentar minha fotinha aqui para evidenciar. Então, é muito importante. Façam com bastante calma, com bastante dedicação. Tenho certeza que se realizarem um bom trabalho, um bom estudo, vai trazer bastante retorno para vocês. Vocês vão poder colher os frutos. E eu acho que não tem muito segredo. A gente realmente praticar, a gente realmente se dedicar, que vale a pena. Como vocês podem perceber também, né? Até apresentei lá no meu Instagram, né? Tem um case recente agora do Itaú. Então, assim, eu não paro de estudar. A gente está fazendo agora um case study também do Grupo Rede e assim vai indo. Então, qualquer dúvida, vocês me chamam, estou à disposição aí. Espero que vocês gostem desse conteúdo um pouco mais rápido. Valeu!